Olá, meus queridos, como estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre Ho'oponopono dentro de alguns outros aspectos que nós não falamos nos nossos vídeos anteriores. Temos algumas perguntas que surgiram e é sobre elas que nós vamos falar hoje. Pois bem, vamos às questões de hoje. Como que você conheceu o Ho'oponopono? Eu conheci o Ho'oponopono nos anos 80, mais ou menos no ano de 1985 ou 86. Eu estava fazendo um curso com o Dr. Juan Ribot, que era de radiestesia, e um dos alunos trouxe um livro chamado Milagres da Ciência Secreta, de Max Freedom Long. No livro Milagres da Ciência Secreta, do Max Freedom Long, ele já descrevia sobre os kahunas, muito embora ele não citasse o Ho'oponopono, mas ele falava sobre o conhecimento dos antigos kahunas, e foi dali então que eu ouvi falar sobre um aspecto mais importante, um dos aspectos mais importantes do conhecimento da psicologia kahuna, que é a identificação dos 3 eus. Certo. Então, não existe Ho'oponopono sem o indivíduo compreender a mecânica e o funcionamento desses 3 eus. Mas respondendo a sua pergunta, foi no ano de 1985, 86, quando eu estava fazendo este curso do Dr. Juan Ribot, que era um curso de radiestesia, mas um aluno levou o livro do Max Freedom Long, Milagres da Ciência Secreta. É popularmente o livro mais conhecido sobre os kahunas, que eram os feiticeiros da ilha do Havaí, que vem de uma tradição milenar. E você conhece mais sobre esses kahunas? Depois que eu tive acesso a este conhecimento deste livro do Max Freedom Long, que não é um livro pequeno, o Max Freedom Long foi um padre da igreja cristã que quis ir para o Havaí tentar desmascarar os kahunas, os sacerdotes kahunas, porque eles eram conhecidos por fazer uma oração chamada Oração da Morte. O que era a Oração da Morte? A Oração da Morte era uma petição, era uma espécie de um curse, mas uma maldição que um sacerdote kahuna fazia, no qual o indivíduo, que era o foco, o alvo dessa maldição, morria, em alguns casos, em poucas horas. Então, eram muito famosos os casos de pessoas que eram vitimadas pela oração da morte, pelos antigos sacerdotes kahunas. E o Max Freedom Long foi lá para pregar a sua religião, na verdade, para fazer uma espécie de uma catequese, uma conversão para o cristianismo. Só que quando ele chegou lá, ele que quis converter os habitantes do Havaí, através da comprovação de que isso era uma fraude, descobriu que era verdade. Nossa. Então quem acabou sendo convertido foi ele. E aí ele escreveu esse livro, Milagres da Ciência Secreta. E academicamente falando, existem muitas coisas falando sobre os antigos kahunas. Porque os antigos kahunas, eles eram sacerdotes de diversas linhagens diferentes. Tanto que o Ho'oponopono é uma das centenas de coisas, de técnicas, de abordagens dos antigos kahunas. No caso, a gente tem o Ho'oponopono, que veio através de uma linhagem kahuna da Morná Simeona. Mas cada família, cada tradição kahuna tinha uma abordagem diferente. Por exemplo, a massagem Lomi Lomi é uma técnica kahuna que tratava do corpo físico. Existiam muitas técnicas para muitas coisas. Então, não dá para nós termos essa visão reduzida como nós temos hoje aqui no Brasil. Com relação ao Ho'oponopono, porque a questão é muito ampla, não só com relação ao Ho'oponopono, mas com relação a toda essa questão dos antigos kahunas. E você tem mais alguma coisa que você teve contato com a magia kahuna? Você conheceu pessoas que se envolveram com isso? Conheci nessa mesma época, 1985, 1987, por aí, quando eu fui dar uma consulta para uma pessoa que estava hospedada em um spa, num trabalho lá de redução de medidas, e eu fazia um prognóstico radiestésico. Eu estava com o pêndulo fazendo um diagnóstico, mas eu observei nitidamente no rosto da minha consulente que ela não estava acreditando em nada daquilo. Então, em um determinado momento, eu lhe perguntei: por que você me chama para dar uma consulta para você se você não está acreditando em nada disso? Ela falou assim: na verdade, eu não acredito, mas eu sei que tudo isso existe. Eu falei assim: mas me explica melhor, o que é isso? Você acredita ou não acredita? Ela falou assim: olha, aconteceu comigo o seguinte, eu estava no Havaí e sofri um acidente na minha lancha e quebrei o fêmur em dezenas de partes. Hospitalizada no local,
eu fui informada pelos médicos de que o meu caso era irrecuperável e que eu jamais voltaria a andar. Fiquei desesperada. No entanto, uma enfermeira do hospital me confessou que realmente na medicina tradicional eu nunca mais iria andar, mas ela conhecia um curandeiro que poderia me fazer andar novamente. Então ela, logo ao sair do hospital, com a perna cheia de pinos, porque tinha sofrido muitas fraturas, dirigiu-se até esse Kahuna, junto com a funcionária do hospital e mais um tradutor, onde, segundo ela, este Kahuna, ele literalmente inseria os seus dedos dentro da pele dela, como se os dedos penetrassem na perna dela, e ficou manipulando aqueles ossos por mais ou menos uns 20 ou 30 minutos, e em seguida disse para a tradutora para que ela levantasse. Ela, temendo levantar e cair, porque ela estava em cadeira de rodas, ele empurrou, e quando ela percebeu, ela já estava andando. Ela correu para o hospital, os médicos não souberam explicar, tiraram uma outra radiografia, os ossos haviam se colado, né? Não sei se isso é o termo técnico para a junção dos ossos depois de uma fratura, mas o fato é que ela tinha radiografia com uma diferença de 2 dias, e numa os ossos estavam completamente dilacerados, e 2 dias depois, em função desse trabalho com o sacerdote Kahuna, ela não tinha mais problema nenhum. E ela era uma pessoa extremamente cética, que mesmo tendo acontecido isso com ela, ela não acreditava em nada, porém, isso aconteceu com ela. Então foi daí que eu comecei a pesquisar em todas essas fontes. Na verdade, na época não tinha internet, então a restrição à informação era muito grande. Mas essa foi a primeira pessoa que eu conheci que havia recebido um tratamento, entre aspas, de um sacerdote Kahuna, que provou que tudo aquilo que Max Freedom Long tinha escrito nos seus livros, Milagre da Ciência Secreta, era tudo verdade. E, no caso, como que funciona? Eles fazem exatamente o que, o sacerdote? Ele trabalha com quais dos eus? Como que funciona? O fundamento essencial da compreensão do Ho'oponopono e do conhecimento Kahuna, da psicologia Kahuna, é o entendimento dos 3 eus, né? Unihipili, Uhane e Aumakua. O trabalho do sacerdote Kahuna é criar uma mudança naquilo que tem no Unihipili. Sim. Uma vez mudado o conteúdo do Unihipili, a nossa realidade é alterada instantaneamente. Então, por isso que o título do livro de Max Freedom Long era Os Milagres da Ciência Secreta, porque não se trata de uma melhoria gradativa que vai vindo devagarzinho. Não, estamos falando de coisas instantâneas, de milagres instantâneos, de mudanças no ato que esses sacerdotes conseguiam fazer. E então foi aí que começou. Então, mas no caso, uma pessoa comum, ela tem acesso a esses milagres quando ela tem acesso ao Unihipili? Como funciona isso? Qualquer pessoa pode ter acesso desde que tenha acesso ao Unihipili. Por isso que eu insisto tanto que não adianta ficar repetindo frases. Você pode repetir frases e conseguir um efeito. Com qualquer oração você consegue isso. Uma oração cristã, uma oração muçulmana, uma oração, sei lá, budista. Com qualquer oração você consegue isso. Mas o Ho'oponopono não é isso. Ho'oponopono trata de uma liberação de uma memória que está no Unihipili, que produz uma transformação instantânea na sua vida. Então essa que é a questão. Por isso que eu insisto em dizer que não é repetição de frase, não é uma oração. E quando você consegue convencer o seu Unihipili a mudar o disco, a mudança na vida do indivíduo é instantânea. Não tem uma melhoria gradativa, eu vou melhorando com o decorrer do tempo. Porque esta é uma questão da melhora gradativa que não tem como você saber se foi o Ho'oponopono, se foi o remédio que você estava tomando, se foi a ação do tempo. É a mesma coisa. Por exemplo, você fala assim, eu tenho agora uma gripe, vou fazer um mantra e vai curar. Sim, você fez o mantra e em um mês você estava bom. Mas aí, a própria ação do tempo já vai criar melhoria. Só que a necessidade do indivíduo ter uma fé em alguma coisa, a necessidade de acreditar em algo, vai forçar um raciocínio errado a respeito da coisa. Então, quando nós falamos de Ho'oponopono, nós falamos em milagres, nós falamos em mudança instantânea em algum paradigma que está provocando uma
um resultado negativo na sua vida. Então, é isso, é totalmente diferente. E ainda, eu ouço pessoas vindo no meu perfil particular, dizendo assim, mas eu fiz o Ho'oponopono, repetição de frases, a minha vida mudou. Sim, mas eu não estou falando disso. Não estou falando de fazer mantras. Mesma coisa que alguém chegar para mim e falar assim, mas eu fiz Ave Maria, Pai Nosso, minha vida mudou. Claro que mudou. Vai mudando, está fazendo um mantra, vai melhorando o seu padrão mental. Mas o Ho'oponopono não é isso. O Ho'oponopono é uma mudança instantânea produzida na nossa realidade externa a partir da liberação do conteúdo do nosso subconsciente, que é o Nihipili. Então, são coisas completamente diferentes. As pessoas ainda, hoje em dia no Brasil, todo mundo é PhD de tudo, né? As pessoas vêm até o meu perfil querendo me ensinar, ela não tem nem noção do que ela está falando, né? E então é isso, é essa questão. Do Ho'oponopono vem de uma tradição dos antigos sacerdotes kahunas. Uma das, né? Tem muita coisa que os sacerdotes kahunas utilizavam. Que Ho'oponopono, na verdade, literalmente significa corrigir um erro. Corrigir um erro, sim. Ou seja, seria você tentar corrigir algo no Nihipili que está provocando aquela situação, né? Exatamente. Só que para você acertar qual que é a memória que está no banco de dados, nem sempre você consegue esse milagre, né? Nem sempre se consegue esse milagre, porque, via de regra, nós estamos desconectados do Nihipili o tempo todo. Nós vivemos uma vida fundamentada em uma consciência intelectual, em decisões que são tomadas no dia a dia, achamos que nós somos essas decisões que são sendo tomadas no dia a dia, que a resultante da nossa vida é um conjunto de decisões determinadas pelo nosso racional, pelo nosso neocórtex, e não é nada disso. O Nihipili, Ho'oponopono, ele não trata disso. Então, você precisa entender definitivamente os 3 eus, como eles se organizam, como eles se classificam, e para isso você precisa ter uma formação, um curso para você entender as minúcias, os meandros disso tudo, até que, por fim, você entende como funciona a dinâmica da vida, através do qual você consegue produzir um milagre na sua vida. Tá, ok. Então, e você teve mais alguma outra experiência com esse tipo de milagre? Conheceu pessoas que tiveram? Sim, os outros foram na minha vida privada, mas a minha vida privada eu não gosto de ficar comentando. Mas eu já conheci muitas pessoas que tiveram mudanças instantâneas na sua vida, em relacionamentos, em questão dos aspectos financeiros, né? Porque uma das grandes questões que os indivíduos buscam é a questão relacionada à prosperidade também, né? Certo. Porque é importante entendermos que no Ho'oponopono nós permitimos que Deus decida o melhor. Ok. E muitas vezes ganhar muito dinheiro vai ser uma ruína para alguém. Vai arruinar algum aspecto da vida de alguém. E é muito comum pessoas que têm a vida arruinada porque ganharam muito dinheiro, né? Então, muitas vezes, nós desejamos aquilo que vai ser muito prejudicial para nós. E é por essa razão que o trabalho do Ho'oponopono não é um coaching, onde você vai definir metas e dentro dessas metas você vai alcançar resultados. Dentro do Ho'oponopono, nós simplesmente limpamos as memórias do nosso subconsciente, que é o nosso Nihipili, para que Deus decida o melhor para nós. E muitas vezes o melhor para nós vai ser alguma coisa muito diferente daquilo que racionalmente nós idealizamos. Porque a nossa visão, dentro do plano de consciência onde nós estamos, é uma visão extremamente limitada. Deus, a divindade maior que nós acessamos, que é através do nosso eu superior, que é o Makua, ele vê do alto. Portanto, a decisão que ele vai tomar é a mais correta para a nossa felicidade. Ou seja, o Ho'oponopono faz acontecer aquilo que é o melhor para nós, não aquilo que nós estamos desejando. Porque aquilo que nós estamos desejando é um conjunto de projeções determinadas pelo nosso ego, e são determinadas pelo nosso ego, elas são conclusões limitadas dentro da nossa ótica limitada. Ou seja, é um trabalho completamente diferente. Se o indivíduo não entender tudo isso antes, não tem como fazer tudo isso funcionar. Ok. No caso dessa pessoa que foi curada milagrosamente, provavelmente o sacerdote Kahuna deve ter pedido permissão para o eu superior dela para saber se realmente podia fazer aquela mudança. Não tem a menor dúvida, porque se o eu superior não permitir essa mudança, ela não acontece. Ou seja, hoje em dia tudo virou coaching, né? Então as pessoas utilizam conhecimentos orientais
que não são fundamentados em metas para atingir metas. Certo. Ok? Então é uma mistura. O brasileiro ele faz híbridos, e esses híbridos eles são perniciosos demais, não é? O americano também, né? O americano também, ele é doido para fazer as hibridizações, e desde a década de 60 as pessoas têm utilizado os conhecimentos orientalistas, que não são conhecimentos fundamentados em atingir metas, dentro de um coaching, ou seja, você define um plano de vida, um plano de casamento, um plano de carreira, um plano disso, um plano de salário, um plano disso, e utiliza conhecimentos do orientalismo, que não tem nada a ver com metas, para atingir alguma coisa. O fato é que, via de regra, o indivíduo fica aí iludido mais ou menos uns 10, 15 anos nesse processo, depois ele esquece, vai fazer outra coisa e por aí vai. Então, o que eu quero dizer é que o Ho'oponopono é uma ciência limpa, que não se mistura com coaching, não se mistura com yoga, não se mistura com nada. Ho'oponopono é Ho'oponopono. Não dá para ficar misturando Ho'oponopono com essas coisas. Existem pessoas que utilizam o Japamala para fazer Ho'oponopono, por exemplo, né? É um híbrido, isso é um híbrido, né? O Japamala é uma conta de 108 bolinhas, que é utilizada para repetição de mantras. E muitas pessoas que têm o Ho'oponopono baseado na repetição das 4 frases, que vem do Joe Vitale, que não tem nada a ver com Havaí, né? Utilizam o Japamala para a repetição dessas 4 frases, né? E isso não é o que Morná Simeona ensinava, isso não vem de nenhuma tradição, isso é uma coisa que é utilizado no conhecimento americano abrasileirado. Certo. Né? Aí alguma pessoa pode pode dizer assim, mas para mim está funcionando muito bem. Ótimo, perfeito, continue fazendo, vai funcionar para você, está funcionando, mas isso não é o Ho'oponopono. Talvez Ok? a repetição acaba amenizando coisas. Claro, é como um mantra, por exemplo, o indivíduo ele tem uma mente que está muito ansiosa, está muito atirando para tudo quanto é lado, uma mente muito inquieta, pega o Japamala e faz o Ho'oponopono, ou repete as 4 frases, ou faz o mantra Om Mani Padme Hum, sei lá, qualquer, e ela vai acalmar a mente. E essa acalmar da sua mente, ela vai poder ter uma visão diferente das coisas e a partir disso tomar uma nova decisão mais acertada da vida e resolveu de repente a vida dela. Mas não é o Ho'oponopono como foi ensinado pela Morná Simeona, que no passado utilizava orações grandes. Muitas vezes essas orações primitivas reunia todos os ancestrais de uma família para poder efetivar uma cura com alguém. Então é muito diferente, não é? O que acontece é que as pessoas aqui, elas não buscam uma informação mais profunda, se contentam com o superficial e ainda julgam o outro por aquele nada que ela sabe. Né? Então as coisas são bem diferentes. E para que você tenha noção, você precisa estudar um pouquinho mais. Então, acredito que com essas observações vocês já tiveram uma noção maior sobre o Ho'oponopono. E nós temos um curso, e esse curso, nós temos um aulão que vai no ar no dia 12 e 13, e todos vocês estão convidados, os links para este mega aulão está no descritivo aqui abaixo, e com toda certeza vocês vão ter uma noção muito maior do que é o Ho'oponopono, e já conhecer alguma prática que você poderá utilizar no seu dia a dia, para que você possa ter uma vida mais feliz e em paz. Ok? É isso. Até o nosso próximo vídeo.